falar com o Américo Martins sobre quais devem ser os rumos dessas negociações, dessas conversas. Américo, temos de um lado Ucrânia e Europa, de outro Rússia e Estados Unidos. Reuniões paralelas acontecendo. Quais são as chances desses encontros em lados opostos chegarem a um senso comum? Carol, ainda não está claro exatamente como essas negociações pela paz na Ucrânia vão prosseguir, mas os europeus estão muito preocupados porque eles estão sendo deixados de lado, assim como os ucranianos, o que não faz nenhum sentido visto que estamos discutindo a paz na Ucrânia, o país que enfrenta aí há quase 3 anos essa invasão russa. Por isso, os líderes europeus se reuniram ontem. Macron chegou a conversar depois com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, porque os europeus querem uma frente relativamente unida e querem ter o direito de participar das negociações envolvendo Estados Unidos e Rússia pelo fim dessa guerra. Por que os europeus querem tanto participar? Em primeiro lugar, obviamente, porque a guerra é na Europa, mas muito mais importante do que isso é o fato de que eles querem garantias de que no futuro a Rússia não vai lançar novas aventuras militares contra outros países que são membros tanto da OTAN como da União Europeia. Além disso, os europeus ajudaram e continuam ajudando muito os ucranianos na sua defesa do seu território, no seu esforço de guerra. Inclusive, são os europeus que muito provavelmente teriam que agir com, eventualmente, tropas no terreno para garantir a paz. Essas tropas seriam ali tropas de paz e os Estados Unidos já disseram que não vão enviar tropas para tentar garantir a paz na Ucrânia na eventualidade aí de um acordo com a Rússia. Enquanto tudo isso acontece, toda essa preocupação agita a Europa, os 2 ministros das Relações Exteriores, o Marco Rubio, secretário de Estado, e o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, estão reunidos neste exato momento lá em Riad, a capital da Arábia Saudita, e estão discutindo as possibilidades desse acordo. Os americanos dizem, como você bem ressaltou, Carol, que a intenção deles nessa reunião é preparar o terreno para as discussões de paz propriamente dita, que podem ou não incluir a Ucrânia, e o Volodymyr Zelensky diz que não vai aceitar nenhum acordo sem que ele participe. Então os americanos dizem que querem entender se os russos estão sendo sérios quando dizem que querem a paz na Ucrânia. Já Moscou diz que a reunião tem como principal objetivo normalizar as relações com os Estados Unidos. Eles querem ter algumas garantias dos americanos, por exemplo, da suspensão daquelas sanções contra a economia russa antes de se envolverem diretamente na negociação de paz. Mas a grande questão, Carol, é qual o tamanho da participação da Ucrânia e dos europeus neste processo. Só vai ter legitimidade de fato se esses lados também participarem das negociações, porque um acordo feito simplesmente entre americanos e russos vai alijar a Europa e o Zelensky diz que não aceitará nenhum acordo feito nessa base. Muitas incertezas ainda, né, Américo? Ontem, inclusive, a gente destacava aqui no Novo Dia as várias mensagens dúbias por parte do governo dos Estados Unidos quando a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Fato é, temos agora conversas acontecendo na Arábia Saudita entre autoridades russas e autoridades americanas sem a presença da Ucrânia. Por que na Arábia Saudita, Américo? 3 razões, Carol. Essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita está querendo cada vez mais ter um papel global, quer usar a sua riqueza ali como uma espécie de soft power. Então a Ucrânia a Arábia Saudita já hospedou, por exemplo, discussões sobre a paz na Ucrânia anteriormente. Fez uma daquelas conferências que juntou apenas o lado ucraniano e os seus aliados para discutir o futuro da guerra e possibilidades de fim do conflito. A Arábia Saudita quer ter um papel muito maior. Além disso, também relacionado a isso, se a Arábia Saudita conseguir com sucesso ajudar nessa negociação, ela pode se credenciar para também participar
eventualmente, de negociações com mais força, e eles vão ser fundamentais nisso, na outra guerra, outro grande conflito que a gente presencia neste momento, que é a guerra na faixa de Gaza. Além disso, o Mohammed bin Salman, o príncipe da Arábia Saudita, o homem forte do país, tem excelentes relações com todos os lados envolvidos, tanto com o presidente Donald Trump, inclusive a primeira visita do Donald Trump no seu primeiro mandato foi para a Arábia Saudita, como também tem excelentes relações com o Donald Trump e com o Volodymyr Zelensky que vai passar, inclusive, por Riad no final dessa semana. Não está participando das negociações neste momento, mas vai também passar pela Arábia Saudita até para se informar sobre o que americanos e russos estão discutindo. Então é uma mistura de querer ter mais peso nas negociações internacionais, de tentar facilitar este processo e também pela proximidade que o líder saudita tem com todos os lados envolvidos. É notícia que está em atualização, a gente acompanha as conversas lá na Arábia Saudita. Américo Martins, a qualquer momento, volta para conversar mais conosco. Obrigada, Américo.